Olá, galerinha. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estarão assistindo essa videoaula, mas quero dizer também que estou com muita saudade de todos vocês e espero que todo esse momento passe o mais rápido possível. Com fé em Deus passará. Bom, gente, essa videoaula tem a intenção e a meta de fazer com que vocês não tenham tanta dificuldade na resolução da atividade que foi passada para todos, ok? Então, espero que essa videoaula sane algumas dúvidas que vocês terão. O tema dela será vírus, então vamos lá, vamos começar. Peço a todos que tenham a maior atenção possível. Vamos lá, começando. Vírus? Que coisas são essas? Nunca ouvi falar. Ah, já sei. São vírus de computador, aqueles da internet e dos pendrives. Bom, gente, será que é isso mesmo? Vamos lá. Não, não, não. Olha só. Os vírus que iremos estudar, eles são reais e não virtuais como os de computadores. São também extremamente pequenos e podem causar doenças, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que são esses micro-organismos, né? Bom, gente, vírus são seres sem organização celular. Então eles não possuem célula. Se não possuem célula, eles não vão ter organização celular. A palavra vírus, ela vem do latim e significa veneno ou toxina, certo? Os vírus, eles são seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias. Então, só para vocês terem ideia, pessoal, vamos lá, ó, vou passar aqui alguns slides para vocês terem ideia do tamanho de um vírus. Olha só, galera, esse primeiro quadro que tem aqui, ele tem uma célula do sangue, que é uma hemácia, essa bolinha vermelha que vocês estão observando aí, e logo embaixo, de onde sai uma seta, é uma bactéria, a Escherichia coli, certo? E no quadradinho da direita, eu vou passar aqui mais um slide, esse que está aí circundado em lilás, ele mostra, não sei se vocês estão percebendo, ó, tem a Escherichia coli, que é a bactéria, tem o que está circundado em vermelhinho, vocês podem observar, é o vírus, o bacteriófago. Do outro lado dele também tem outro vírus. E embaixo você tem essa imagem aqui ampliada. É como se fosse dado um zoom. Então perceba aqui o bacteriófago, um outro vírus que chama Smallpox vírus. E mais dois vírus aqui, ó, poliovírus, bacteriófago MS2. Então perceba, gente, a diferença de tamanho entre os vírus e células. Primeira célula, uma célula bacteriana, que é a Escherichia coli, e depois essa primeira foto aqui, ó, a diferença da célula sanguínea para a célula da bactéria e para os vírus. Os vírus nessa primeira imagem praticamente são imperceptíveis, certo, gente? Então veja que os vírus eles são muito pequenos. Eles estão na escala nanométrica. Então nós temos aí a escala nanométrica, que é como se a gente pegasse aquele milímetro de sua régua e dividisse em 10 milhões de partes, certo? Então é algo muito pequeno mesmo, beleza? Então vamos lá. Olha só, gente. Os vírus, como eu já falei anteriormente, eles não possuem organização celular. Se não possuem organização celular, eles não têm membrana plasmática, citoplasma, as organelas celulares e nem o envoltório nuclear, que é a carioteca. Lembram que nós já vimos isso em aula? Então, o vírus, eles não possuem nada disso, certo? O que é que o vírus tem? Ele possui uma cápsula de proteína que abriga o seu material genético, que é o DNA ou RNA, certo? A gente vai ver isso mais à frente. Olha só, esse daqui, galera, é um esquema do vírus da gripe. Então, toda essa parte circular aí, e como se fossem esses cravinhos no vírus, são cápsulas de proteína, certo? E o material genético está internamente. É como se fosse dado um corte no vírus e pudéssemos observar todo o material genético dentro do vírus. Nesse caso aqui, o material genético é RNA. Então, o material genético pode ser DNA ou RNA, certo? Vamos lá.
Então, os vírus, eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, não existem reações químicas como numa célula comum, certo? Eles não vivem fora de uma célula hospedeira. Logo, a gente diz que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Fora da célula, esses vírus são inertes. Eles podem até formar cristais como os minerais. E o que é um mineral, galera? O mineral nada mais é do que aqueles nutrientes que existem no solo, por exemplo, para nutrir uma planta. O fósforo, sódio, potássio. Então, são minerais que existem no solo, certo? Então, os vírus, fora da célula, eles podem ficar inertes, sem movimento, como se estivessem mortos, e até na forma de cristais, ok? Bom, esse vírus, eles se reproduzem somente dentro de células vivas, certo, pessoal? Então, essas células podem ser de plantas, elas podem ser de plantas, animais ou bactérias, como vimos aí o exemplo do bacteriófago, que é um vírus específico de bactérias. Ele só ataca bactérias, certo? Tem vírus que são específicos de animais, então podem atacar o ser humano e outros animais, por exemplo. E tem vírus específicos de plantas. Geralmente, vírus de bactérias e plantas não atacam animais e vice-versa, certo, pessoal? Eles se reproduzem às custas do material genético das células vivas. Por isso que nós dizemos que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, porque ele precisa de uma célula para se reproduzir, ok? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Se a gente voltar aqui para esse primeiro slide, os vírus eles não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, sendo diferente dos demais seres vivos. É por isso que tem cientistas, por exemplo, que é, determinam que o vírus ele não é um ser vivo, outros acham que ele está envolvido como ser vivo. Mas por quê? Porque ele não é constituído por célula, mas em contrapartida ele tem material genético. Então há esse impasse. Mas perceba que o vírus ele não se enquadra em nenhum desses 5 reinos. O Monera, que é o reino das bactérias, o Protista, que é o reino dos protozoários, o Plantae, ou das plantas, né? Reino das plantas, o reino Animalia, o reino dos animais, e o reino Fungi, ok? Então o vírus ele não se enquadra em nenhum desses reinos, ele não está contido em nenhum desses reinos. Ele é um micro-organismo à parte, certo? Então, quando a gente estuda vírus, a gente não estuda o vírus dentro de nenhum desses reinos, a gente estuda ele à parte, ok? Beleza, pessoal. Esse daqui é o motivo de tudo isso que está acontecendo, inclusive dessa videoaula agora. É o vírus do novo corona, é o SARS-CoV-2. Então ele tem essa forma. É um vírus que, como eu já falei até em aula para vocês, ele não é novo para o ser humano. O ser humano já detectou esse vírus em 1937, por aí, e deu o nome de corona porque ele parece uma coroa. Então, esse daí é o vírus, coronavírus, o que causa a doença Covid-19, certo? Esse vírus, pessoal, ele sofreu mutação ao longo das décadas, né? Então, ele saiu de um vírus praticamente inofensivo para um ser humano para um vírus mais letal, mais grave, que é esse que está nos atacando hoje, né? Não sei se vocês perceberam, isso aqui foi tema de reportagem em todos os jornais na semana retrasada. A Fiocruz, que é um instituto de pesquisa aqui do Brasil, ele registrou o exato momento da infecção do novo coronavírus em uma das células. Como eu falei para vocês, o vírus é um parasita intracelular obrigatório, então ele ataca uma célula. Tudo que está aí, galera, ó, tudo que está em amarelo é a célula. E esse pontinho vermelho é o vírus. Na imagem original, é assim. Então, essa parte mais escura é a célula, a maior, escura clara, uma escura mais clarinha. E o escuro bem forte é o vírus. Então, perceba que o vírus está atacando a célula, certo? Então, esse é o novo coronavírus atacando a célula humana. Aqui, esses pontinhos pretos que vocês estão observando, bem pequenininhos aqui, eles são vários vírus atacando esse grandão aí que vocês estão observando, que é a célula, ok? Então, é como um vírus, ele parasita a célula.
Eu vou mostrar para vocês uma animação aqui, pessoal, de como o vírus ele se reproduz, certo? Então vamos lá. É do Museu da Microbiologia. É uma animação bem legal que mostra aqui a reprodução de um vírus. Então esse daqui é um vírus bacteriófago, por isso que chama o terror das bactérias. Ele só ataca bactérias, ele tem esse formato. Lembrando que todos os vírus não têm os mesmos formatos, né? Cada vírus tem um formato distinto. Se a gente cortar essa parte de cima, a gente vai ver o material genético e essa estrutura toda do vírus é o capsídeo. Aqui são as bactérias, né? Vamos imaginar uma bactéria, cortando essa bactéria, o que é que tem dentro dela? A gente vai ter o material genético que está em verde, ok? Essa é a parede celular da bactéria, membrana plasmática, citoplasma e o cromossomo bacteriano. Lembrando que a parede celular é bem menos rígida do que nas plantas, né? É bem menor, bem menos espessa. O vírus ataca a bactéria, pousa na membrana plasmática da bactéria. Se a gente observar dentro do vírus tem um material genético, ele injeta esse material genético. Então, após a infecção, podem haver dois ciclos possíveis. Um que é chamado ciclo lítico, onde o DNA viral ele vai desintegrar o DNA bacteriano e vai formar novos vírus dentro da célula bacteriana. E aí esses bacteriófagos surgem, rompendo a célula e saindo para atacar novas bactérias. Ou esse ciclo pode ser chamado também de ciclo lisogênico. A gente vai ver aqui, ó, voltando todo o filme, o DNA bacteriano ou viral foi introduzido na bactéria. Esse DNA viral se associa com com o DNA da bactéria e vai se multiplicando. A bactéria vai se dividindo e perceba que o DNA viral, que está em rosa, está dentro lá, associado com o DNA bacteriano. E aí a bactéria vai se dividindo, se dividindo, se dividindo com aquele DNA viral. E aí chega um momento que o ciclo lítico ele volta. E aí desintegra o DNA bacteriano, novos bacteriófagos surgem, rompem a célula para atacar novos vírus. Agora imagine vários vírus saindo de várias células que foram divididas. Bom, pessoal, esse vídeo teve a intenção, a meta de minimizar alguma dificuldade que vocês porventura tenham com a confecção da atividade que foi passada, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Fiquem com Deus. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e até a nossa próxima videoaula. Abraço a todos.